Olá pessoal, hoje unboxing e review da placa em si. Depois vou fazer vários testes com a placa da Asus Strix Overclock GTX 970. Essa placa é um dos melhores custo-benefício que tem no mercado. E essa construção que a Asus fez nessa placa, mudando completamente o projeto referência da NVIDIA, é especial. Vamos a esses detalhes, né, para vocês conhecerem o porquê desses diferenciais nessa belezinha aqui. E no próximo vídeo, os testes dela rodando os jogos, ok? Vamos lá. Essa placa, ela tem overclock, né, é a versão Overclock Edition, com 4 GB de memória GDDR5. Aí vem aquela questão dos 3,5 GB que nós vamos fazer todos esses testes. 0 dB Fan, que é um sistema que o cooler fica parado até determinada temperatura, que eu falo daqui a pouco. E o sistema Digimais VRM, que é um chip da Asus que controla de forma muito mais minuciosa a carga elétrica que a placa recebe, para assim ter um overclock, ter uma forma de trabalho muito mais perfeita e chegar a níveis muito mais altos de overclock e automaticamente de desempenho nos nossos queridos jogos. Ok? Vamos lá. A caixa dela é muito bonita. Essa coruja de todo tamanho. Meu pai até falou que podia pedir a Asus para ele a caixa, que ele coleciona coruja, né? Meu pai tem um olho verde, 2 olhos verdes desse tamanho, tem até apelido de coruja. E essa placa aqui, até ele ficou doido. Tá aqui a caixa. Dentro dela, outra caixa com esse detalhe dourado, que é muito bonito. Abre pra cá. Aqui dentro, outra caixa, que é onde fica o CD de instalação, que eu não recomendo usar. E os manuais até do software da Asus, né, para fazer overclock e tal. Tá aqui esse manual e o CD de instalação. E não vem adesivozinho. Tá aqui uma espuminha aqui para poder separar, dividir essa caixinha. Outra para proteger a placa por cima. E aí, a muito bonita e bem acabada Strix com olhos de coruja, certo? É muito bonita essa placa e vamos a todos os detalhes dela. Vou fechar aqui e vou colocar ela aqui por cima para poder ir mostrando para vocês. Vamos primeiro à construção da placa. O que diferencia essa placa das demais? Primeiro, o acabamento dela é todo em metal, não tem plástico aqui, a não ser os protetores, né, do conector PCI, do conector SLI ou SLI. Aqui até a chapinha aqui é em metal, aqui embaixo também. Essa placa, esse sistema de refrigeração, ele é muito diferenciado. A Asus mudou na placa, na construção dela, mudou completamente a construção da placa, para ter uma refrigeração muito maior, uma dissipação de calor muito mais homogênea aqui. E o sistema Direct-CU, né, da Asus é um sistema até patenteado, como foi dito no evento da Asus que eu fui em São Paulo. Esse recurso exclusivo dela faz com que o núcleo do processador da GPU entre em contato direto com os head pipes, que é esse aqui de 10 milímetros e mais esses dois de 8 milímetros.
Esses headpipes são de cobre, mas para ter um acabamento bonito assim, eles recebem um banho de níquel, que é o mesmo material das moedas, né, que nós utilizamos. Isso aqui, ó, ele é de cobre, né, ele é aquele dourado, mas recebe esse banho de níquel para ter um acabamento. Olha como é que fica bonita a placa. Esse backplate, além de sustentar, manter a placa de forma mais rígida, onde nós vemos muito gabinete ali, a placa torta, nela envergar, além desse backplate fazer com que a placa se mantenha mais rígida, ele ajuda na dissipação de calor da parte traseira do PCB, certo? O conector, a ASUS optou por utilizar um conector de 8 pinos, o projeto referência são 2 de 6, mas essa forma, esse conector de 8 pinos, ele traz junto do barramento PCI Express a mesma carga elétrica que os 2 de 6 trariam. E dessa forma você consegue fontes mais compatíveis com ela, porque tem fonte que às vezes tem uma carga elétrica alta, mas não conta com 2 conectores de 6, e sim um só de 6 mais 2, que é o 8 pinos. Então a compatibilidade dessa placa com modelos de fontes é maior. Diferencial bom, né? Isso reduz, às vezes, o investimento. Faz com que você não tenha que trocar a fonte da sua máquina para poder utilizar essa belezinha aqui. Outro diferencial, esse sistema de refrigeração Direct-CU que a ASUS utiliza, ele é tão eficiente que a placa até 67 graus ela fica com os fãs desligados. Isso faz com que a placa não produza ruído algum, onde leva até o nome 0 dB fan, porque o cooler fica desligado, certo? Enquanto a placa até 67 graus. Então a placa tem um sistema de refrigeração excelente, mais do que necessário para qualquer jogo. Imagina, é uma placa já muito fria, a Nvidia tem trabalhado muito bem nos chips dela para reduzir o consumo de energia e ter uma dissipação de calor melhor, para gerar menos calor, certo? E com isso você consegue economizar energia, ruído e a própria vida útil dos fãs, onde eles vão durar muito mais tempo por ficar a maioria do tempo desligados. Imagina, você está no Windows ali e rodando jogos como LOL, ou outros do gênero que não esquentam tanto, não exige tanto do desempenho gráfico, né, da placa, o cooler vai ficar desligado, seu computador vai ficar completamente silencioso, certo? Então isso é muito bom, isso é muito interessante. Outro detalhe muito importante, gente, ele conta com uma conexão DVI e o DVI Dual Link. O HDMI dessa placa, gente, isso é muito importante. Esse HDMI da linha GTX 900, todas as placas da linha GTX 900 trabalham com HDMI 2.0. E isso foi um fator muito importante, na minha opinião, para comparar essas novas placas da Nvidia com as novas placas da AMD. Por que isso? O HDMI 2.0 ele conta com resolução de 4K e 60 quadros por segundo, enquanto o HDMI 1.4 ele conta só com 4K a 30 quadros por segundo, onde no caso das placas da AMD você acaba, para ter 4K e 60 quadros por segundo, os 60 Hz para ser mais exato, você precisa utilizar o DisplayPort 1.2B, né, que para poder você ter essa qualidade. Então, se você gosta de utilizar televisores para jogar, afinal de contas uma tela grande é muito agradável, né, de se jogar, a sua imersão no jogo é muito maior, você com a placa da AMD, mesmo a Fury X, você não tem esse benefício via HDMI. Então isso para mim foi um ponto muito importante nessa nova geração de placas, certo? E a Nvidia obviamente optou por pagar a patente do HDMI 2.0
para trazer esse tipo de recurso. É até uma das coisas que até encarecem as placas em si. Então, é bom levar em consideração, se você tem ideia em utilizar monitores nessa atual geração, é importante, né, pensar nisso, no HDMI 2.0, ok? Ou procurar um televisor que tenha DisplayPort 1.2B, ok? Então, essa placa em si está totalmente preparada para esses recursos. Isso é muito importante, porque é uma placa que vai ter uma longevidade muito maior. E nos próximos testes que eu farei, nós vamos ver o desempenho dessa placa e principalmente analisar os diferenciais que a NVIDIA traz. Vou fazer esses testes principalmente desses diferenciais com a 980 Ti e nessa placa também, ok? Então fiquem atentos ao próximo vídeo dessa belezinha aqui, testando ela e ver os desempenhos, né, o desempenho dela nos jogos, ok? Tirando isso, né, a placa, além de ser muito bonita e eficiente, ainda ocupa somente duas baias do gabinete, né, onde você faz um SLI, o SLI da placa, sem prejudicar, né, no tamanho, porque ela não é uma placa tão grossa, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Fiquem atentos nos vídeos de teste da placa. E gostaria de agradecer muito a ASUS por ter enviado esses produtos, essa placa aqui, né, como essa outra também, certo? Para fazer os testes aqui no portal BRX. Muito obrigado, né, por confiar na qualidade do meu trabalho e no meu conhecimento para analisar os produtos dela, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, o comentário, obviamente, do que vocês acham, se alguém que já usa, comente se gosta da placa, certo? E não se esqueça também de seguir nossa página lá no Facebook, instalar o nosso aplicativo que está aqui embaixo na descrição do vídeo, para você ficar sabendo, né, das novidades do canal em primeira mão e principalmente participar das nossas transmissões ao vivo, que normalmente acontece no fim de semana, mas eu também faço durante a semana com gameplays, testes, reviews e por aí vai, ok? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.